Senhores pensadores, temos hoje um convidado que já é vosso conhecido, o Dr. José Carvalho, que é escritor, ele é professor em Vila Franca do Campo, é escritor muito dinâmico, é um homem ligado ao pensamento da Igreja Católica e que tem várias obras que nós hoje vamos, enfim, aqui apresentar em homenagem à época natalícia, não é? Que está ligada um pouco à nossa cultura cristã católica. Sr. José Carvalho, mais uma vez muito bem-vindo a este programa e gostaríamos de começar por falar no seu último livro. O senhor publicou um livro muito recentemente, não é? Sim. Que eu já apresentei aqui, mas já agora queria ouvir da sua boca que livro é esse? O senhor tem aí o livro, mostrava aos nossos telespectadores. Muito bem. Portanto, aquilo que nós aqui temos, de facto, e já foi apresentado no último programa do Duelo de Ideias, é este que aqui está, portanto, com o título Paulo VI e Portugal, o primeiro Papa a visitar Fátima. E o porquê do lançamento deste trabalho? É porque recentemente assistimos à chamada, portanto, à solene beatificação do Papa Paulo VI, e foi a propósito dessa efeméride que nós lançamos este trabalho. Como é que teve a ideia de fazer o livro? O que é que foi o clique que o levou a escrever essa obra? É assim, em primeiro lugar, aquilo que é, digamos que um particular interesse que eu tenho por aquilo que é toda a história do século XX, português, em particular. A sua investigação fixa-se no século XX, não é? É assim, a minha especialidade... Portugal do século XX, não é? A minha especialidade, para falar a verdade, e portanto foi a base de trabalho da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Letras do Porto, no ano 2007, foi sobre os anos finais do século XIX, e os anos iniciais do século XX, isso mesmo. No entanto, e portanto, depois com o passar do tempo, eu comecei a avançar no tempo cronológico. O tema aí, fins do século XIX, princípios do século XX, foi já tema religioso, tema ligado à Igreja, ou não tinha nada a ver? Sim, já tema religioso, mas sempre com alguma vertente de cariz social e também de natureza política. Isto porque aquilo que nós abordamos foi fazer vamos tocar isto por miúdos, não é? Portanto, o doutor pensa escrever a sua tese ou a sua dissertação para qualquer uma das disciplinas do seu curso e pensa, bom, vamos então fazer aqui um trabalho religioso. Portanto, o senhor não é formado não é ordenado teologia. Em teologia, não é? Não, a minha formação base em teologia. Mas tem tendência gosta do tema da religião. É assim, aquilo que é a minha especialidade, de facto, são as questões de história religiosa. E, portanto, são aquelas que são do meu particular interesse. Mas vamos distinguir aqui. História religiosa, história da Igreja ou história da religião propriamente dita? História da religião é envolvida com aquilo que é a sociedade portuguesa e aquilo que é o nosso, que foi o nosso país, portanto, no passado. Nós, quando avançamos para a dissertação de mestrado, o que é que nós procuramos fazer? Neste caso, avançar. Eu, infelizmente, não trouxe aqui a publicação, que é dos católicos portanto, nas vésperas da Primeira República, e isto, o que é que nós ali procuramos fazer? Portanto, foi analisar uma revista dos jesuítas, o Novo Mensageiro do Coração de Jesus, e analisar 30 anos de publicação e vendo sempre aquilo que foi a posição dos jesuítas portugueses, evidentemente que naquela revista do Novo Mensageiro do Coração de Jesus, e a forma como eles viam o país, como eles viam as questões de natureza social, as questões de natureza cultural, as questões de natureza religiosa, as questões de natureza política, e portanto foi isso que nós procuramos fazer. E porque também das questões de natureza religiosa envolvidas com a história. Porque assim, um país como o nosso, não é? Com quase 1000 anos de história, nós não podemos, em circunstância nenhuma, separar a história do país daquilo que é também a história da religião e a história da Igreja Católica. Claro, portanto, seria mas repare, há uma guerra contra a religião, não é? Que vai ser ganha pelos antirreligiosos quando se proclama a República, a separação da Igreja do Estado, não é? Uma guerra mesmo intensa, e nessa altura, porque é o seu fascínio pelos jesuítas? Acha que os jesuítas têm uma influência maior do que as outras ordens religiosas? É assim, porque é o fascínio dos jesuítas? Os jesuítas nós assistimos a duas posições muito antagónicas em relação aos jesuítas. Aliás, nós estamos no século XXI e normalmente ainda continuamos a assistir um pouco a isso. Aliás, hoje em dia, se calhar, os jesuítas continuam a ter essa dicotomia entre para uns são odiados, para outros são amados, e nós podemos fazer aqui, estabelecer um paralelismo entre, por exemplo, o Opus Dei.
atualmente, não é? Em que há um conjunto de pessoas que ama a Opus Dei e há um conjunto de pessoas depois que odeia a Opus Dei. São coisas completamente diferentes. Quer dizer, sim. A Companhia de Jesus é uma força dentro da Igreja e a Opus Dei também, não é? Exato. Okay. E há quem diga que a Opus Night também, não é? mas vamos concentrar-nos nesta parte. Portanto, os jesuítas, nós sabemos que o atual Papa é um jesuíta, é o primeiro jesuíta mesmo, que é o Papa, que é Papa, não é? Que sobe aquele pódio pontifício. E, portanto, acha que os jesuítas têm uma particular importância, apesar do Marquês de Pombal em 1776 ou 75 os ter expulsado do país? Acha que eles mantêm essa importância? É assim, por exemplo, ainda agora o Prémio Pessoa foi atribuído a um professor da Faculdade de Lisboa e que estuda aquilo que é, aliás, estudou também em pormenor as questões da ciência e os jesuítas. Evidentemente que o prémio não foi atribuído só por esse estudo que ele fez em relação à história da ciência e a importância dos jesuítas para o desenvolvimento da ciência em Portugal. Mas também por isso. Por exemplo, nós quando olhamos para o final do século XIX e início do XX, os jesuítas eram de facto uma potência sob o ponto de vista cultural, eram, e portanto, por isso é que os republicanos já não dominam o ensino, enquanto que antes do Marquês de Pombal o melhor ensino era o deles. Na altura da proclamação da República, penso que já não dominam o ensino. Nas vésperas eles tinham colégios jesuítas à mesma. Tinha os colégios jesuítas. Agora, quando nós chegamos a funcionar. Quando nós chegamos depois ao 5 de outubro, é evidente que aí os jesuítas depois são proscritos, portanto, do país, e aí sim, os colégios são encerrados. Mas é só nessa altura do 5 de outubro. Mas então vamos prosseguir, porque a sua especialização, digamos assim, continua a fixar-se na religião e no país, na história, a interligação entre a história portuguesa e a história religiosa. E na altura, depois de publicar essa tese de mestrado, qual é o seu próximo passo na publicação? É assim, aquilo que depois nós fizemos depois disso foi um trabalho que podemos considerar de história geral, e aí foi este que aqui está. Depois, se calhar, voltamos aqui. Voltamos aqui. Mas pronto, depois daquela tese de mestrado, aquilo que nós fizemos foi isto. O que é que nós aqui temos? Aqui, de facto, é que nós mostramos aquilo que é a secular relação histórica entre Portugal e a Igreja Católica e aquilo que é a especial devoção dos portugueses por Nossa Senhora. Portanto, desde os princípios da nacionalidade, aliás, Portugal é conhecido em todo o mundo, era Portugal, terra de Santa Maria. E, portanto, Portugal e Terra de Santa Maria, sinónimos, e aliás eram os mesmos que diziam também, Portugal, logo devotos de Maria. E, portanto, esta relação intrínseca entre Portugal, entre os portugueses e Nossa Senhora veio desde o início da nacionalidade e continua, aliás, aquilo que se passa em Fátima, nós continuamos a assistir. Não, perdão, e aqui passa nos Açores, o povoamento dos Açores são raríssimas as freguesias que não têm o nome de Nossa Senhora, até a ilha, começar pela primeira ilha, a ilha de Santa Maria. Não é? E depois é ver a quantidade de freguesias que tem as várias facetas e qualidades da Mãe de Cristo, e portanto isso confere, digamos, a história açoriana aí coincide inteiramente com a história portuguesa, de que é filha, na altura, não é? E portanto não há dúvida nenhuma qual é o objetivo desse ser livre? Este objetivo com Maria é já digamos uma diferença entre a ciência da sua tese de mestrado e uma, digamos, declaração religiosa, será o seu beatismo, deixe-me chamar-lhe assim para as pessoas perceberem, ou proselitismo, numa forma mais... Aquilo que aqui está é mais que nós quisermos um trabalho, embora seja também de natureza histórica, porque também não é, mas ao mesmo tempo é também um trabalho de cariz devocional. Que é aquilo que nós aqui temos, quer dizer, nas primeiras páginas, nas primeiras 70 ou 80 páginas, nós fazemos uma resenha histórica daquilo que foi a relação dos portugueses com Nossa Senhora, e depois nas páginas finais aquilo que nós colocamos é uma compilação geral de orações a Nossa Senhora, e aí sim as várias invocações, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, e portanto as várias Nossa Senhora da Paz, nós aqui temos Nossa Senhora da Alegria, Nossa Senhora da Boa Morte, enfim, temos uma quantidade de cursos de Nossa Senhora, acho que não há ninguém que tenha tantos como nós nos Açores, não é? Do Curvo
até ao Nordeste. Sim, e aliás, basta mais na altura do verão, basta andar pelas ruas fora, isso seja nas freguesias mais pequenas ou mesmo na grande cidade, quando as casas estão abertas. Isso acontece no continente também, e aqui nos Açores eu notei isso de forma particular. Quando as casas estão abertas para apanhar sol, evidentemente, e para arejar, nós olhamos para o centro das salas, normalmente o que é que nós encontramos? Encontramos uma mesa e ou encontramos um quadro de Nossa Senhora ou encontramos em cima da mesa, encontramos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Normalmente encontramos. E isso porque é prova clara... Já agora uma pergunta indiscreta. Sim. A Igreja nunca o arreliou como censor, como crítica posterior de qualquer afirmação menos canónica que tenha feito? É assim, até hoje, pelo menos, ainda não recebi qualquer... Mas mostra os seus livros à autoridade religiosa antes de os publicar? Alguns deles tenho mostrado. Aliás, tenho inclusivamente alguns deles com prefácios e com apresentações de autoridades, exato, a hierarquia da Igreja Católica. Tenho. Agora, aquilo que isso acho que não estou a cometer em confidência nenhuma. Quando o prefácio é solicitado, quando a apresentação é solicitada, até agora pelo menos, e das publicações que fizemos, até hoje, nenhum reparo veio em relação ao teor do texto e às afirmações que ali estão. Portanto, depois desse livro, parte para qual? Depois deste... O senhor já está em São Miguel quando publica esse livro? Ou ainda este já é publicado em São Miguel. Aliás, apesar da editora ser de Lisboa. Mas o trabalho foi de cá, foi ultimado aqui. E a seguir a esse livro, qual é o que... Depois publicamos também aqui, um pouco ao quanto pesado, foi este álbum. E de facto aqui até me permite fazer referência, porque foi uma empresa editorial daqui da região que aprovou este projeto e que em boa hora o lançou em 2011. E que é uma espécie de antecipação para as comemorações do centenário das aparições de Fátima. Não é? Aqui também colocamos as questões de natureza, evidentemente das questões de natureza religiosa, fugimos completamente às questões de natureza teológica e à análise portanto, a validade das aparições, e portanto nós, as questões de natureza teológica, deixamos isso de parte para aqueles que são os especialistas de facto na matéria. O que é que nós aqui fizemos? É evidente que aqui foi em jeito de álbum, portanto analisamos aquilo que era o Portugal da época das aparições, o Portugal da Primeira República, analisamos a perseguição, também aqui a perseguição religiosa, Guerra, exato, a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Sabe que em 1917 também houve uma alegada aparição de Nossa Senhora em São Miguel, em Água de Pau, que deu lugar a uma peregrinação que durou muitos anos, depois a Igreja acabou por não dar muito apoio, contrariamente ao que aconteceu em Fátima, que se impôs à Igreja, como o próprio... É isso mesmo, o Cardeal Sergeira dizia, não foi a Igreja que impôs Fátima, mas foi Fátima que se impôs à Igreja, não é? Aqui, digamos, a aparição de Nossa Senhora, a minha avó contava que iam multidões todos os anos, na data da morte da vidente, iam multidões à Água de Pau, ao pico, não é? Fazer uma peregrinação à sepultura dela, não é? Que foi o povo que pagou. Mas repare aqui uma coisa, estudou Fátima, naturalmente, acha que teve grande importância aquela previsão da Lúcia de que a Rússia se converteria? Estamos em 1917, portanto, no auge da Revolução Russa. Exato, quem é que sonharia que passados tantos anos pensou nisso? É assim, evidentemente nós não podemos separar a questão da Nossa Senhora de Fátima e as aparições de Fátima e a própria mensagem de Fátima com todo aquele contexto da época, a participação de Portugal na guerra, as constantes invocações de todas as mães, de todos os filhos, de todas as esposas, a Nossa Senhora, para que é para a invocação da paz. Agora, a relação com Rainha da Paz. Exato, não é? Rainha da Paz. É isso mesmo. Rainha da Paz. E, portanto, o que é que nós temos em relação à Revolução Russa? Evidentemente que não deixa de ser curioso, embora nós nas questões de natureza religiosa não podemos dizer que são questões curiosas, é simplesmente aquilo que é, embora Fátima não seja dogma de fé. Sim. Portanto, os católicos são livres de acreditar ou não nas aparições e na própria mensagem de Fátima.
Agora, nós não podemos deixar de ver com algum cuidado e até de analisar de facto essa questão, quer dizer, como é que, aliás, as crianças, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, quer dizer, eles lá sabiam o que era a Rússia, não é? Ou sabiam lá quem é que era o Lenin, e portanto, o que não deixa de ser curioso e de assinalar esse facto, quer dizer, como é que, de facto, na própria mensagem, a própria mensagem de Fátima, a mensagem de Nossa Senhora, que é deixada para as crianças e que elas depois vão transmitir isso mesmo às outras, portanto, a todo Portugal e depois mesmo até para todo o mundo, e aquelas referências à Rússia, e quando a Rússia estava naquela explosão. E a própria previsão de que a guerra ia acabar em breve, porque não se sabia, em 1917 sabia-se lá agora se a guerra ia durar mais 10 anos ou mais 5 anos. Mas aliás, ela prevê o fim da guerra, que acaba no ano seguinte. Isso mesmo. E aliás, e depois há também depois a previsão para a Segunda Guerra, porque da mensagem de Fátima há claramente aquela frase que é dita, eu agora não posso citar textualmente porque não me recordo, mas a ideia é esta, é que se as pessoas de facto não se emendarem e se as pessoas não se corrigirem, em breve teremos uma guerra ainda mais grave do que a primeira. E também não deixa de ser curioso aquilo que é a relação de Fátima e das aparições com Portugal e o resto do mundo, porque de facto aquilo que nós sabemos é o quê? É que Portugal fica livre da Segunda Guerra Mundial. Portanto, aquela guerra que seria muito, muito mais cruel do que a primeira e que iria condenar toda a humanidade, Portugal fica livre de participar nela. E o segredo de Fátima? Acredita que tenha havido um segredo de Fátima? Assim, porque é muito nebulosa a posição da Igreja relativamente ao segredo. Se é segredo, não se pode revelar, mas o segredo é o homem branco, não é o homem branco, quer dizer, foi o atentado contra o Papa João Paulo II. O João Paulo II. Qual foi a conclusão que como investigador tirou desse facto, não é? É assim, eu como disse há pouco, estas questões de natureza teológica eu deixei de lado para aqueles que são os especialistas. Isso mesmo. E portanto agora aquilo que nós sabemos é que documentário teológico que foi feito sobre o segredo de Fátima, e que aliás na época foi escrito pelo atual Papa Emérito, o Bento XVI, à época Cardeal Ratzinger, aquilo que ele dizia era o seguinte, é que aquilo que ali estava de facto, e o teor do texto do segredo foi divulgado publicamente, e portanto aquilo que ali está é uma linguagem simbólica. E portanto a interpretação que lhe foi dada pelo então Cardeal Ratzinger foi essa, que aquilo se referia às atrocidades, às dificuldades, à crise do mundo e também ao atentado em relação ao Papa João Paulo II. E por isso é que há uma intrínseca relação também estabelecida entre o Papa João Paulo II e Fátima. Portanto, nós sabemos... Sim, ele esteve lá, não é? Exato, por três ocasiões. Livro, o que é que o Dr. José Carvalho publica? Depois publicamos que já o trouxemos aqui na entrevista anterior do Papa João Paulo II e a sua relação com Portugal, e portanto aí fazemos referência para as 3 visitas do Papa João Paulo II a Fátima, e mais do que a Fátima até a Portugal. Esteve aqui em São Miguel em 91, portanto esteve Por que é que ele vai tanta vez a Fátima? Porque assim ele considera, o Papa João Paulo II considera o seguinte... Os santos, não é? Exato, o santo, isso mesmo. O São João Paulo II, aquilo que ele diz é o seguinte, é que ele deve, a vida dele como Papa, ele deve-a inteiramente a Nossa Senhora de Fátima. Porque o Papa descobre Fátima e descobre o segredo de Fátima a tiro. Não é? Como nós sabemos, ele é eleito Papa em outubro de 78. Cá antes de ser Papa, não é? Ele tinha estado já em Fátima antes de ser, penso eu. É assim, que eu tenho conhecimento... Ou em conhecimento... Portugal esteve pelo menos, não é? Em Fátima, que eu tenho conhecimento, enquanto cardeal... Eu julgo que não, julgo, mas posso estar, tenho mas uma posso estar vaga ideia errado. de que ele terá estado em Portugal antes disso. Ter visto uma fotografia dele ainda Papa ou Bispo, não sei. Mas isso também, você é que é o especialista. Mas não, eu não sou especialista. Eu sou um curioso. E portanto, nós em história o saber é infinito. E portanto, nós sabemos algumas coisas e o resto fica ao lado, não é? Agora, em relação ao Papa João Paulo II, aquilo que nós temos é o seguinte, e que eu tenha conhecimento, o Papa João Paulo II está em Portugal só na primeira viagem que faz cá, em 82, exato, em 82, e portanto ele vem cá em 82, em 91 e depois em 2000,
quando vai a Fátima e beatifica os pastorinhos. Agora, porquê que ele tem esta importante relação mesmo de amor por Nossa Senhora de Fátima? Porque quando ele sofre o atentado, em maio, na Praça de São Pedro, em maio de 81. 13 de maio, precisamente. Exato, 13 de maio de 81, e a hora em que ele é atingido pelos tiros do Aliaca é precisamente a hora em que as aparições se teriam dado aqui também aqui não nos Açores, mas em Portugal. Isso mesmo. E portanto ele diz isso várias vezes, e mesmo publicamente. Ele diz que devia a segunda vida dele, a primeira vida dele é até ao 13 de maio de 1981. A segunda vida começa depois do atentado. Porquê? Porque ele deve inteiramente a Nossa Senhora de Fátima, e daí a extrema relação de amizade e de amor que ele estabelece e de devoção que ele estabelece com Nossa Senhora de Fátima, porque todo o pontificado dele, praticamente, atendendo àquilo que ele diz, se foi devido à mão materna, como ele diz, à mão materna que desviou a bala, isso mesmo. Todos tua, não é? Era o slogan dele. Todo teu Maria. Tudo teu Maria. E voltamos então ao livro. Não sei se tu trouxe mais algum livro. Eu trouxe este foi entretanto escrito se nós quisermos, entre este de Fátima e este de Portugal Reza com Maria e do Papa João Paulo II. O que é que aqui está? Aqui está um trabalho que foi escrito, que é o trabalho de seminário. À época chamava-se o trabalho de seminário na licenciatura, portanto antes de Bolonha. A minha licenciatura é antes de Bolonha e o próprio mestrado também, como é evidente, é antes de Bolonha. E, portanto, no último ano da faculdade, nós éramos obrigados a fazer um trabalho de investigação inédito, evidentemente, e portanto, era o chamado trabalho de seminário. Nesse trabalho de seminário, o que é que eu fiz no quarto ano da faculdade? Também tenho uma certa curiosidade e até posso dizer mesmo um certo fascínio pela figura do professor Oliveira Salazar, e aquilo que eu procurei fazer nesse quarto ano da faculdade foi o seguinte: foi analisar aquilo que foi os anos iniciais da formação do Salazar. Portanto, desde o nascimento, praticamente até o período em que ele toma posse como ministro das Finanças. E o que é aqui está? É nada mais, nada menos que uma pequena biografia de Oliveira Salazar, de 1889, portanto, os fins do século, cá está, portanto, os fins do século XIX e o início do século XX, e depois vamos ter aqui também a análise daquilo que foi a participação de Oliveira Salazar enquanto estudante na Universidade de Coimbra, e a participação que ele tem nos movimentos católicos do período da Primeira República, precisamente naqueles períodos que o Dr. Carlos Melo Bento falava há bocado, da guerra religiosa que se criou entre a Primeira República e os católicos. E de facto o Salazar estava num dos lados, neste caso do lado dos católicos. É suspenso Exato, como já professor. Do ensino como professor. Não é? Aliás, aí na altura acusado de ser monárquico, isso mesmo. Em que ele sai-se com aquela habilidade, não é? que era típica dele, em que depois há um inquérito que é feito, o Oliveira Salazar é colocado perante lá o fulano que o está, neste caso o professor que o está interrogando, é o inquiridor, e ele diz: bom, olha, isto eu sinto, todos vocês estão a perguntar de facto se eu sou monárquico ou não. Há um senhor que diz que eu sou, mas olha, vou-lhe responder de forma muito clara: eu sei muito bem aquilo que sou, mas também não lhe digo. É isso mesmo. Eu li isso naquilo que ele intitulou A Minha Resposta. Não, é isso mesmo. Portanto, este livro é portanto, o único em que o Dr. José Carvalho foge à parte religiosa propriamente dita, não é? Em que a religião deixa de ser o centro da preocupação do livro para passar a ser um indivíduo que é religioso, que tem a formação de padre completa, não é? Mas que depois deriva para... Mas que nunca casou. Exato, é isso mesmo. Ele casou com a pátria, não é? Como ele diz. Aliás, ou dizia, ou então a propaganda do regime é que dizia. Mas a verdade é que a partir de uma determinada altura ele não comungava, ele não ia à missa, não se confessava. Como é que interpretou essa postura dele? Isto é assim, a figura do Salazar é fascinante, por isto é que há bocado falava do fascínio em relação à figura do Salazar. Porque assim nós, em relação ao Salazar, temos sempre uma série de contradições. Não é? Em relação a essa questão, portanto, ele deve tudo aquilo que é a formação do Salazar, e ele diz isso mesmo na minha resposta, ele diz, e mais tarde acaba por dizê-lo também em vários dos seus discursos públicos, ele diz claramente que aquilo que a formação dele deve de facto aos padres do seminário e deve também ao movimento católico. Por exemplo,
Perante isso é escrito se mostra sempre grato, não é? Exato, a Igreja Católica, isso mesmo, mas ao mesmo tempo não deixa também de defender, e por isso é que ele, quando toma posse em 1920, quando ele toma posse como Ministro das Finanças, ele tem um encontro com o Cardeal Cerejeira, e aí são estas questões para alguns podem ser um pouco ou quanto contraditórias, não é? Porque como é que um rapaz que era profundamente católico, aquilo que é a formação dele deve ao movimento católico, a ascensão dele ao poder, de certa forma, apesar de todo ele dizer, e o próprio regime, mais até o regime, que eu julgo que nestas coisas há muita coisa que é propaganda do regime que dizia e não tanto o Salazar. Em que, por exemplo, ele não queria o poder, ou ele não procurava o poder, não tinha ambição de governar. Do meu ponto de vista, e eu defendo essa ideia aqui neste trabalho, e defendia publicamente lá também na universidade, criou alguma confusão. Isto porquê? Porque o Salazar, de facto, do meu ponto de vista, a ambição dele, desde o seminário, desde a altura em que era professor também no seminário, quando vai para a universidade, quando ele se integra no movimento católico do Centro Académico de Democracia Cristã, quando ele é um dos líderes máximos do Centro Católico Português, aquilo que ali está é ambição política pura e dura. Aliás, e, portanto, de que o acusou sempre o Cerejeira, seu amigo. Pois é isso. Doutor, vamos voltar ao seu livro para terminarmos, que aquele chat já está para ali. Já está. Paulo VI e Salazar não se davam bem, quer dizer, assim, não gostavam um do outro, não é? É questão das contradições e do fascínio de Salazar. Porquê? Porque, de facto, em privado, aquilo que nós sabemos é que, de facto, o Salazar não tinha particular simpatia pelo Papa Paulo VI. E vice-versa, não é? E vice-versa. Pois, nós em relação ao Papa Paulo VI, nós vivemos numa incógnita. Porquê? Porque, publicamente, quando estiveram juntos em Fátima, os dois, evidentemente que a diplomacia também obrigava a isso, não é? E se o Papa vem visitar o nosso país, não é? Exato, ele tem que, o próprio Salazar tem que ser simpático, quer dizer, se nós recebemos uma pessoa, por muito que não se goste, se ela vem à nossa casa, somos nós que temos que a tratar em condições, não é? Apesar de às vezes a simpatia poder não ser muita. Porque é que ele pega, nós temos mesmo que terminar, doutor, porque é que ele pega na Lúcia, que não aparecia desde sempre, não é? E atrás ao palco das aparições de Fátima para apresentar ao povo português? Porquê é que ele faz isso? O Papa Paulo VI aqui percebe claramente o seguinte, e ele, depois de toda aquela confusão que ele vive e do período conturbado em que o próprio Papa vive, o mundo vive também esse período conturbado, a própria Igreja também, o Concílio Vaticano II, a Guerra Fria, todas essas confusões, é aquilo que nós aqui mostramos claramente, e aquilo a minha interpretação, que é única e exclusivamente isso, desta imagem que aqui está, o Papa e a Irmã Lúcia, é claramente um sinal por parte da Igreja Católica do aceitar, e do próprio Papado, em aceitar aquilo que é a mensagem de Fátima e a mensagem das aparições de Fátima. Mais do que as questões de natureza política, que criaram algumas confusões, evidentemente, mas o próprio Papa Paulo VI, aquilo que quis, foi claramente conotar esta viagem única e exclusivamente com questões de natureza pastoral ou neste caso, se nós quisermos dar o seu selo de apoio às aparições de Fátima e à mensagem de Fátima nos 50 anos das aparições. E, portanto, Doutor, muito obrigado. Nós continuaríamos aqui. Estou convencido que os nossos espectadores, se quiserem ter umas boas férias de Natal, bebendo a investigação do Dr. José Carvalho relativamente ao homem que visitou a Índia quando a Índia foi tomada pelos indianos contra Portugal e que depois visitou Portugal e trouxe Lúcia ao palco da cristandade, lendo este livro, que aliás está disponível nas livrarias, não é? Sim, sim. Terão um Natal mais santo, que é tudo o que desejamos aos nossos telespectadores. Mas agora, se me é permitido, em 30 segundos, não sei se é possível ou não. Com certeza. Atendendo aqui, é que o Dr. Carlos Melo Bento, em quase 100 programas, constantemente apresenta aqui livros excelentes e excelentes sugestões para todos os telespectadores. Eu permito-me fazer, portanto, aqui uma pequena partida ao Dr. Carlos Melo Bento e apresentar um daqueles excelentes trabalhos que têm sido publicados aqui na região dos Açores e que nos mostra aquilo que são os anos, já que falamos aqui tanto da figura do professor Oliveira Salazar, aquilo que são os anos essenciais da afirmação de Oliveira Salazar em Portugal, evidentemente que também aqui nos Açores, porque os Açores também são Portugal, e aqui o período cronológico de 1935 a 1974. Aqui está de facto aquilo que foi a sociedade deste período, as questões de natureza cultural, as questões de natureza política, até as questões, se nós quisermos, também de cariz religioso, que também aqui está, e que eu de facto recomendo a todos os portugueses, mas em particular a todos os
miquelenses. Não sei se será fácil encontrar este livro nas livrarias, pelo menos eu consegui encontrar este e recomendo que todos, aqueles, em especial que são açorianos, que têm o seu exemplo. O Salazar aí cumprimenta o Coronel Joaquim da Ponte, que estão ambos curvados um perante o outro, por isso é que eu escolhi esta fotografia de capa. Muito bom. Os açorianos não se curvam por ninguém. Muito Boa noite e até Deus, muito até obrigado. ao próximo programa.